Muito bom, Infelizmente é uma situação que a gente consegue perceber. Mas deixa eu voltar aqui para o assunto, né, que é do espiritismo, que esse aqui é bem do que a gente trata aqui nesse programa do Paranormal Experience. Eu queria saber, meu querido Legal. Haroldo, da sua infância, como é que foi as primeiros contatos que você teve com o mundo espiritual? Se tinha alguma situação para você contar, se viu Sim. algum espírito, alguma coisa assim. Na verdade, Guru, com 15 anos de idade, até os 15 anos de idade, eu seguia a minha família. Meus pais são católicos, tanto meu pai quanto a minha mãe. Eu sou casado com uma católica, né? Minha esposa é católica. Então tenho um respeito muito grande pelo catolicismo, pelo protestantismo. Tenho vários amigos pastores. Eu sempre tive esse vínculo com as religiões. Mas com 15 anos de idade, eu tinha um amigo que brincava comigo. A mãe dele faleceu, a mãe dele morreu. E foi a primeira vez que a morte chegou pertinho de mim, né? Então eu vi uma pessoa que eu gostava muito, a mãe dele tratava a gente com todo carinho, recebia, ela morava assim, 5 casas da casa da minha mãe, bem perto mesmo, e eu fiquei muito assustado com aquilo. E aí um outro vizinho me deu um livro, que é um livro de Francisco Cândido Xavier, chamado Nosso Lar, que é o livro que virou filme. E quando eu li, Guru, esse livro, eu senti que eu tinha encontrado uma resposta para várias questões que eu trazia. Questões da vida, do sofrimento, várias questões. E a partir dali começou uma longa trajetória da minha vida de contato com o espiritismo, com o movimento espírita e com vários fenômenos, com toda essa prática espírita, sem perder algo que eu sempre gostei, que era a questão da Bíblia. Eu sou formado em grego clássico pela Universidade Federal de Minas Gerais e eu aprendi hebraico na sinagoga de Belo Horizonte. Então eu sempre li o Velho Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego. Eu sempre tive essa pegada, assim, gosto muito do Evangelho, dos textos bíblicos, né? Então eu sempre caminhei nessa união aí de Bíblia com a parte espírita, né? E essa tem sido a minha trajetória de 35 anos nessa caminhada. Acabei fazendo palestras no mundo inteiro, conhecendo pessoas no mundo inteiro e sempre ligado a essa questão da espiritualidade, mente, corpo, sobrevivência da alma. Depois de que eu li esse livro aos 15 anos de idade, a minha vida sempre teve esse rumo. Perfeito, então a gente conseguiu entender ali, né, a parte espiritual ali, né, como começou na sua vida, que são aquelas pequenas curiosidades que a gente tem. Você citou grego, hebraico, nesses estudos, que é uma coisa já mais difícil, o grego antigo, de alguém que tem estudado de fato, né? Qual passagem bíblica mais icônica que você poderia citar que tem uma tradução absolutamente errada ou alguma coisa assim que você percebe nitidamente por esses seus estudos? Isso eu tenho muita curiosidade em saber. Poxa, Guru, eu diria que é a conversa de Jesus com Nicodemos. Tá? Está no capítulo 3 do Evangelho de João. O Nicodemos era um membro do Sinédrio, né? Naquela época, o, a maior instituição do povo hebreu era o Sinédrio. Porque o Sinédrio era uma mistura de poder legislativo com poder judiciário, poder executivo. Né? E o Sinédrio era composto por 72 membros. Nicodemos era um desses membros do Sinédrio. Né? Então, uma pessoa muito poderosa, muito influente. E ele procura Jesus com uma pergunta, e aí eu acho que as traduções são muito ruins. Elas são muito ruins. Porque as pessoas leem as traduções e não conseguem entender nem o que é o diálogo. Né? Então, por exemplo, ele chega para Jesus e pergunta o seguinte: mestre, chama Jesus de mestre. E
nós sabemos que você veio de Deus e que você tem algum tipo de união com Deus, porque senão você não faria os sinais, você não faria as coisas que você faz. Né? E aí a gente fica sem entender, mas que pergunta é essa? Né? Onde ele está querendo chegar com isso? Onde ele está querendo chegar? Ele está querendo chegar no seguinte ponto. Como é que eu faço para atingir esse ponto que você atingiu? Como é que eu faço para chegar nessa comunhão com Deus? Como que eu faço para ser capaz de despertar esse potencial divino que está dentro de mim? Porque, veja, ele já sabia lá do Salmo 82, que diz, vós sois deuses. Ele já estava mergulhado na cultura judaica, ele sabia que nós somos centelhas divinas, co-criadores, com poderes extraordinários. Ele sabia disso. Mas pela primeira vez ele via alguém na frente dele, que era Jesus, que fazia aquilo, que dava amostras concretas desse poder. Ele falou, poxa, eu quero chegar nisso, o que eu tenho que fazer? E aí que eu acho que a tradução é muito ruim. Porque Jesus começa a falar com ele que para chegar nesse ponto são necessárias duas coisas. Uma, você tem que nascer várias vezes. Você tem que ter várias existências corporais. Porque uma existência corporal é muito pouco para você aprender tudo que você tem que aprender e para você desenvolver tudo que você tem que desenvolver. Mas não basta isso. Você também precisa de renovação, você precisa de melhoria contínua, desenvolvimento pessoal, espiritual, emocional, porque não adianta só você renascer se você não melhora. Né? Aí você fica andando em círculos. E aí ele começa a falar sobre isso. E essa é a grande conversa do Novo Testamento, em que Jesus fala do progresso das almas, da jornada evolutiva dos seres. E quando a gente lê em grego, isso fica claro. Quando você lê as traduções, aí fica um pouquinho obscuro e eu acho que a conversa perde o brilho. Seria essa passagem que eu escolheria, Guru, para exemplificar a diferença de você ler o texto na língua original de você ler uma tradução. Eu vejo pelo seu exemplo, é uma coisa muito perigosa as pessoas seguirem as traduções assim, de uma forma tão errada, parece que e levam essa palavra e tem que estudar o porquê dos porquês da história, né? Porque fica uma coisa complicada, né? Então é muito realmente importante aí o que você citou, porque uma tradução mal feita, eu posso fazer uma analogia simples assim com um filme mal traduzido. Tem um título lá em inglês, quando você vai ver em português, é um filme que você fala, nossa, de onde que inventaram esse título e não tem nada disso? É meio que por aí, né? Meio por aí, Guru. Tem um caso clássico, né, que é aquele filme do Arnold Schwarzenegger, né, que ele fala Vale do Silício, aí a tradução deu Vale do Silicone. Quer dizer, o negócio não tem nada a ver, cara. Vale do Silício aqui na Califórnia, lugar da tecnologia, legenda Vale do Silicone, né? Vingador do Futuro, né? Quer dizer, completamente equivocado. E a Bíblia está cheia disso, porque ela tem muitas expressões idiomáticas, tem muita coisa da língua, que é uma língua antiga, e a gente traduz aquilo ao pé da letra. As pessoas interpretam a Bíblia ao pé da letra. Eu te falo a verdade, eu sinto piedade, assim, eu sou tomado de compaixão, porque aquilo é um texto tão bonito se você souber interpretar, mas se você interpretar ao pé da letra, tem coisas que ficam muito estranhas.